Olá, eu sou Aline de Oliveira Silva, aluna da Universidade Estadual do Ceará em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, curso Ciências Biológicas, no Polo de Aracoiaba, a modalidade à distância. Bom, neste vídeo irei relatar sobre a embriologia e anatomia comparadas. Bom, a embriologia e anatomia comparadas com base nos estudos, os cientistas eles perceberam que muitos animais eles compartilham as estruturas semelhantes e desta forma as semelhanças elas ocorrem porque esses animais eles descendem em algum momento da evolução, no caso, né? E de um mesmo ancestral. E desta forma eles herdam o modelo de estrutura óssea. À medida que se colonizavam os ambientes diversos, adaptavam-se de acordo com eles. Os ossos foram sendo selecionados a cada nova geração e sendo que eram conservados de modo o padrão ancestral. Desta forma, vamos relatar sobre os órgãos homólogos, que os órgãos homólogos são os órgãos da mesma origem embrionária, mas têm as funções distintas e são chamadas de homólogos. E temos como, por exemplo, os membros anteriores dos vertebrados, no caso, os braços humanos, as pernas, as patas dianteiras, enfim, também as nadadeiras de golfinho, as asas de morcego e aves. E esses membros, eles têm três semelhanças esqueléticas estruturais, onde é possível apontar os ossos, de certa forma fazer uma comparação. Essas semelhanças elas são as evidências evolutivas que ocorreram, né? E que dá a ideia de que todos os seres vivos eles são provenientes de um ancestral comum. Eu já realizei um podcast falando sobre isso, né? No caso, está sendo mais aprofundado no podcast. E desta forma, o ancestral comum, ele pode ser sendo assim muito improvável o surgimento de todas essas estruturas em cada espécie. Bom, e esses órgãos homólogos, eles se adaptaram às funções biológicas que foram diversificadas em diversos grupos de animais e desta forma chama-se de divergência evolutiva ou irradiação adaptativa. E podemos classificar quanto ao número e ao comprimento dos dedos ou também outra característica onde mostra as diferenças que se deve à adaptação e às funções específicas. No caso, nós temos a perda e a fusão de ossos no golfinho e no cavalo, também o alongamento dos dedos, e também da pele do morcego, forma a estrutura da asa. Os órgãos análogos, eles são em determinados animais, onde compartilham os órgãos que desempenham a mesma função. Tem a origem embriológica, dessa forma é diferente, e são conhecidos como análogos. Os exemplos são as asas dos insetos e das árvores. No caso, né, as suas adaptações são ao voo, mas tem as origens embrionárias diferentes.
E desta forma nós podemos denominar-se como convergência evolutiva ou adaptativa, que é o fenômeno pelo qual os órgãos análogos se tornaram adaptados à mesma função biológica em diferentes grupos animais. Também no podcast eu relatei sobre as estruturas vestigiais, que no caso são remanescentes de estruturas que apresentavam as funções nos organismos ancestrais. Desta forma, eles tinham tamanho reduzido e perderam a sua função, ou então passaram a desempenhar funções distintas e importantes em determinadas espécies. Nós podemos relatar que existem casos de órgãos que se manifestam no estado embrionário e desaparecem durante o desenvolvimento ou então na fase adulta. Essas estruturas podem servir como indicativo da evidência de grau do parentesco evolutivo. No caso, os exemplos de órgãos vestigiais, temos o apêndice cecal, né, ou vermiforme. Também temos os ossos de quadril sem função nas baleias e os músculos que se movimentam atrás das orelhas. Neste caso, os humanos, né? Eles são reduzidos e compensados pelo movimento da cabeça em comparação com as dos macacos. Caso também, onde eu já falei, nos ossos do quadril, esses são os vestígios da descendência de mamíferos terrestres. A embriologia comparada, ela mostra embriões de diversas espécies de vertebrados, onde apresentam as estruturas comuns e que geralmente, quanto mais precoce é a fase embrionária, mais são parecidos os embriões e até mesmo os grupos de diferentes animais. Bom, os embriões de todos os cordados aquáticos e terrestres, eles existem bolsas, sulcos e fendas. Na faringe, as quais se também originam as brânquias funcionais. Nos peixes e anfíbios não acontecem os mesmos. Nos seres humanos, essas formas, essas estruturas formam órgãos como as tonsilas, o timo, osículos da orelha. Espero que contribua, né, esse vídeo contribua para o aprendizado, para enriquecer o aprendizado. E desde já, o meu muito obrigado.